fãs de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast. Um podcast que tem como objetivo te ajudar a viver a sua verdadeira identidade. Aquela identidade qual Cristo projetou para você viver. E aqui nós não ditamos o que você deve fazer, mas nós apontamos um caminho, e esse caminho é Cristo. E Ele sim te ajudará a viver a sua verdadeira identidade. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial, que além de nossa convidada, é da nossa família, Amanda! Seja bem-vinda! Amém. Diretamente importada, diretamente de Belém. Muito longe. Amanda, seja bem-vinda ao ID Amém. Podcast. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém. É uma honra pra gente ter você aqui, ainda mais de tão longe, né? Amém. Já tá nacional já. É internacional, é quase internacional, né? Sério. E a gente sempre começa aqui nosso ID Podcast tentando entender e conhecer as pessoas que vêm aqui. E a gente quer saber quem é a Amanda. Você estava falando a gente começar que é sempre difícil se apresentar, né? E realmente, porque a identidade também ela tem isso, né? Do autoconhecimento. A gente sempre consegue olhar muito o outro, mas se olhar é difícil, assim. Muito. Mas eu vou falar o que eu faço um pouco, de onde eu venho, e aí, no decorrer, a gente vai se conhecendo mais, né? Mas, bom, como a Aline falou, eu sou a Amanda, sou da família deles, também eu sou prima deles. E eu venho de Belém, do Pará, uma terra muito quente. E lá eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. E lá a gente tem um trabalho na área refúgio. E a gente tem um trabalho muito forte com células. E da qual eu lidero uma dessas células, assim, é um trabalho muito bonito, no qual eu sou apaixonada por onde o Senhor me colocou, onde eu aprendi a amar onde o Senhor me colocou, onde eu desenvolvi o meu ministério, onde eu desenvolvi e eu consigo desembarcar os dons que o Senhor tem me entregado, é nesse lugar. E além disso, eu sou enfermeira, faço mestrado pela UFPA também, e é isso. Eu sempre falei um pouco da minha vida profissional, da minha vida com Deus. Não sei mais o que tem pra falar. Minha família. A Amanda tá mega nervosa, calma. Eu tô muito nervosa. Assim, na minha família eu sou conhecida porque eu falo muito. Fica tranquila. Aqui, assim, a identidade das pessoas são reveladas no decorrer da conversa. Então, fica tranquila. Tá bom? Relaxa, fique em paz, que o evangelho ele precisa ser ministrado através das nossas vidas, né? Então, essa é a oportunidade, tá bom? E uma outra pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, sobre os rótulos. Você já é convertida há quanto tempo? Olha, eu falo que eu conheci Jesus quando a primeira vez que eu ouvi falar dele, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu tenho 28 anos, então eu tenho quase uns 20 anos aí. É a primeira vez que eu ouvi falar desse alguém. E eu lembro que já foi assim, amor à primeira vista. Eu fiquei fascinada quando eu fiquei, meu Deus do céu, que pessoa é essa, né? Quem é esse alguém? Então, desde lá, eu já tive algo muito forte com ele. A minha família, assim, a minha casa ainda não conhecia Jesus. Não era, ninguém, meus pais não conheciam Jesus, meus irmãos não conheciam Jesus. E aí tinha um trabalho de célula perto da minha casa e eu fui e ouvi falar sobre ele. Então, daí já começou a minha conversão, quando eu tinha uns 9 anos de idade. E aí, foi passando um tempo e eu fui conhecendo mais sobre Jesus. Mas de conhecer mesmo, eu acho que isso veio, acho que uns 16 anos, assim, quando eu tive consciência mesmo de que eu precisava aprender sobre ele, que eu precisava estudar muito mais sobre ele. Se relacionar. Me relacionar muito mais. É assim, eu falo que desde quando eu conheci Jesus, eu tive um relacionamento com ele. Né? Mas sabe, se eu converso com a Aline, eu falo com a Aline, mas de me aprofundar e conhecer mais, de estudar mesmo, foi só, acho que, assim, nos 16, 17 anos. E nesse período todo que você passou quase 20 anos com Jesus, houveram rótulos que
as próprias pessoas, ou até mesmo você, né? Que a gente teve o exemplo aqui de um dos nossos convidados, ele mesmo colocou um rótulo nele, né? De incapacidade. Então, houveram rótulos que, nesse decorrer desses 20 anos, você conseguiu arrancar, ou você ainda está arrancando, você está em algum... Porque a gente está sempre num processo, né? De tirar rótulo, alguém põe, a gente tira. A gente põe, a gente tira. Você tem algum... Quais foram esses rótulos? Ou o principal rótulo? Teve um monte. 3 episódios falando tanto rótulo assim, né, que teve. Mas acho que o principal dele foi sobre a minha personalidade, assim. Eu tinha muito conflito com isso, porque como eu conheci Jesus muito nova, e aí eu via que todo mundo era da igreja. Quando eu me converti, era numa igreja muito pequena, assim, então todo mundo era muito parecido, né? E eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que ser igual a essas pessoas. Eu tenho que andar como essas pessoas andam. Eu tenho que falar como essas pessoas falam. Eu tenho que agir como as pessoas agem. Calma, não estou falando sobre caráter, mas sobre personalidade. Sim. São coisas diferentes. E aí eu acabava me apagando muito. E eu sempre tive esse jeito, como a Aline falou, a Ana tá muito nervosa. É porque eu tenho esse jeito muito espivitado, e eu falo alto, eu falo muito. Onde eu chego, eu tenho isso, assim, de... Acaba abraçando um pouco as pessoas, porque esse meu jeito faz isso. E por muito tempo, eu silenciei isso em mim, sabe? Sobre a minha personalidade, de que eu não podia ser dessa forma. Eu não podia me expressar como me expresso, eu não podia, assim, gesticular muito, sabe? Eu tinha que ser no padrão que todo mundo era. E, nossa, era muito difícil pra mim, porque imagina, eu tava lutando contra quem o Senhor Sua tinha natureza. me feito, né? Eu costumo falar assim, que o nosso caráter, ele tem que ser igual ao caráter de Cristo. A gente não tem como fugir disso. A gente é o que a palavra de Deus diz que a gente precisa ser, o que Cristo é. É por isso que a gente precisa se autoavaliar, que a gente precisa se transformar para ter o nosso caráter moldado segundo Cristo. Só que a nossa personalidade, ela é muito individual. Sim. É nosso. O Senhor fez cada um de nós únicos. Não tem como eu ser igual a Aline, não tem como eu ser igual ao Kennedy ou igual ao Lucas, não tem como. Cada um tem o seu jeito. O caráter, o Senhor, ele muda o nosso, né? Mas a personalidade, eu acredito que o Senhor, ele reedita. A gente nasceu de uma forma, o Senhor sonhou para que a gente fosse de uma forma, e aí vem um monte de trauma, um monte de padrão do mundo, e ele deturpa a nossa personalidade, ele faz com que a gente não seja dessa forma. Quem a gente vê, o que a gente começa a admirar. Isso foi me mudando, assim, então eu não aceitava que eu podia ser do jeito que eu sou hoje, sabe? Que eu consigo falar do jeito que eu falo, que eu consigo me expressar do jeito que eu me expresso. Eu acreditava que eu tinha que ser daquela forma. E o Senhor não tinha isso pra mim. Então, todo esse período eu precisei reeditar a minha personalidade, me conhecer em Jesus, saber o que Jesus tinha sonhado pra mim, para que eu pudesse ser dessa forma. Então, a primeira, assim, de tudo foi desse meu jeito, assim, sabe? Era até muito complicado quando eu comecei a entender tudo isso. Porque tinha muita questão de rejeição até, sabe? Eu chegava às vezes nos lugares e incomodava um pouco, né? Eu lembro que tinha um grupo de amigos assim, e aí o pai de um dos meus amigos não era convertido, só a mãe era, e a gente ia assim, depois do culto, né, conversar e tal. E aí teve uma vez que eu ouvi ele falando assim, ai, lá vem aquela menina que fala alto, aquela menina que fala muito, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, caramba, então eu não posso ser assim, porque todo mundo que vem aqui não é igual a mim, né? Então eu preciso mudar esse meu jeito. Aí eu tentava ficar, não, gente, tudo bem, mas eu não era dessa forma, né? Então eu acredito que o Senhor, o primeiro de tudo que eu consegui entender foi essa reedição que o Senhor fez na minha personalidade, que eu podia ser dessa forma, que eu falando desse jeito, que eu sendo dessa forma, eu atrairia pessoas para Jesus que também são dessa forma também. Exatamente. Aí ele, quando entendia, você fala, Foi libertador. Foi libertador muito. Assim, mas isso é o tempo que traz pra gente, né? Lá no começo eu não conseguia pensar assim, eu não tinha maturidade, conhecimento pra pensar que eu tinha que ser dessa forma. Não. Você teve ajuda de outras pessoas para entender isso? Ou foi uma coisa que o Espírito Santo foi trabalhando ali dentro de você e só você e Deus, você chegou a
pedir ajuda pra alguém, porque eu penso que isso é muito sufocante, né? Não, Você tentar se colocar dentro de um padrão que não é o seu, né? Isso. Como você falou, o nosso padrão é o padrão de Cristo, mas a nossa identidade, as nossas características individuais são muito diferentes, né? A gente, olhando para os 12 discípulos, nós podemos ver que cada um tinha uma personalidade, Muito cada um diferente. Imagina Pedro tentando ser Mateus e Mateus tentando ser, sabe, outra pessoa e não tem como, né? Cada um tem o seu jeito. E você teve ajuda, você procurou ajuda? Ou foi um trabalhar ali interno mesmo, só você e Deus? Eu acredito que foi muito eu e Deus, assim, no começo, sabe? Porque eu não tinha muito no começo, eu não tinha muito esse cuidado tão direto. E eu também nem sabia que eu podia falar e tratar isso dessas formas, assim. Não tinha muito essa noção. Mas eu sabia que alguma coisa me incomodava, né? E onde eu tava, eu não conseguia entender o que era. Então a gente vai conhecendo Jesus e a gente vai tendo mais liberdade, a gente vai sabendo quem Jesus é, quem nós podemos ser nele, o que é errado, o que não é errado. Então acho que isso foi, no começo, foi muito um trabalhar assim entre eu e ele. Eu acho que eu quis entender muito e ele quis muito me explicar também. Tava muito afim de falar, não, menina, deixa eu ajudar, porque o que eu tenho pra ti não é pra tu estar engessada desse jeito, né? Assim, então, eu ouvia muita coisa. Sabe quando eu tô passando no Instagram e tem uma palavra ali, meu Deus do céu, olha isso, sabe? E aí depois que eu mudei de congregação, e aí na minha igreja a gente tem um trabalho de discipulado direto, que a gente chama de discipulado 1 a 1, né? E a gente acaba se conhecendo muito, muito assim. E aí, mais do que a gente ter essa questão do discipulado, de formar Cristo, né, o caráter de Cristo no outro, a gente se tornava amigos e família mesmo. Então eu tinha muita liberdade para falar como eu falava, para ser do jeito que eu sou. Então não tinha mais o porquê. Se eu estava sendo assim com a minha liderança, não tinha mais porque eu ficar forçando, sabe, ser uma pessoa assim, eu não sei o termo, sabe, enrijecida muito. E aí eles iam entendendo isso em mim também. E até estimulando. Eu até brinco que hoje, quando a gente vai fazer algum trabalho assim, dentro da rede que eu faço parte, eu tô lá no entretenimento, eu tô lá pra animar o pessoal, sabe? E todo mundo olha pra mim e fala, meu Deus, tá muito engraçada e tal. Eu fico, meu Deus, eu nem sabia que... E quantas vezes isso ajudou muitas pessoas, né? Sim. Quantas vezes isso alcançou muitas pessoas também. A pessoa tava lá triste, cabisbaixa, e a gente chega, a gente brinca, a gente fala, e isso mudou. E eu lembro uma vez que a gente tava em aniversário, era meu aniversário, e aí que é minha líder e muito minha amiga hoje em dia, ela foi mandar meu parabéns, e ela falou assim, a característica que eu dou pra Amanda é sol. Porque onde essa menina chega, ela não tem como não perceber ela. O ambiente, ele muda completamente. A gente pode estar, sabe, triste lá. E o Senhor, ele muda aquele lugar. A gente percebe isso. Então, ela tem muita alegria. E aí, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, olha, o Senhor queria mesmo me usar. E era tão profundo isso, que eu ofuscava tanto em mim, que quando eu comecei a tratar, sabe, eu consegui entender, me libertar. Essa é a minha identidade, é isso que eu sou em Jesus. Eu tenho essa forma de falar, eu tenho esse jeito de ser. Eu sentia, quando eu ia ministrar entre as pessoas, o Senhor derramando alegria em outras pessoas também. O Senhor fazendo... Nossa, quantas vezes eu ia orar por alguém e o Senhor falava que Ele estava derramando isso em alguém. Sabe, que Ele estava derramando alegria, que toda aquela tristeza... E não era assim, uma tristeza de... eu tô passando por uma prova. Não era, mas sabe, o sentimento de tristeza mesmo. E o Senhor tirava e colocava alegria. Eu falava, meu Deus, o Senhor tinha um propósito nisso. E Satanás estava tentando ofuscar isso da minha vida para que eu não pudesse fazer sobre a vida de outras pessoas também. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que era algo espiritual mesmo, agindo contra esse seu propósito, né, de trazer sobre a sua identidade? Se foi algo que, como você falou assim, fui eu que coloquei, ou as pessoas falavam, Amanda, dá uma segurada, tentavam te abafar, ou foi um conjunto de coisas, porque às vezes tem pessoas que estão vivendo identidades falsas, né, entre aspas,
por opressão maligna ou também por pressão humana, né? Seja de terceiros ou dela própria. Você direciona, você acha que foi um conjunto de coisas ou foi mais para um lado ou mais para o outro? Eu acredito que tenha sido um conjunto de coisas, assim, mas Satanás, ele sempre tá por trás ali das coisas, né? Então, a gente sabe que o mundo espiritual é muito real. Tava lendo, ultimamente, um livro que era A Dinâmica da Personalidade, do Pastor Cote. E aí, ele... Na verdade, A Dinâmica da Personalidade do livro, não sei se é do Pastor Cote mesmo. E aí, ele fala sobre essa questão da nossa personalidade mesmo, sabe? Dela precisar ser restaurada e o que deturpa essa nossa personalidade. E aí ele fala que as autoridades que a gente tem na nossa vida, ela é completamente ligada pro que a gente vai pender na nossa personalidade. Se a gente vai pender para um lado mais depressivo, ou se a gente vai pender para um lado mais rebelde. E aí ele coloca, sabe, a família, ele coloca a autoridade espiritual, ele coloca os nossos professores. Então, tudo isso tem uma parcela de culpa para formar quem nós somos hoje. Então, por isso que eu acredito que foi um conjunto de coisas. Quando a gente vai ter a visão, né? Quando a gente tem a visão, assim, de onde a gente vive, quando as pessoas não têm muito conhecimento, a forma que elas têm de ter controle é exercer um padrão ali, né? Então, não por maldade, mas eu acredito que para eles tratarem isso na igreja, acabavam, não, tu não pode fazer isso, não pode fazer. É um sistema, na verdade, porque deu certo desse jeito, vamos tentar aplicar a mesma forma com todo mundo. Eu queria falar assim, aquela mulher bela recatada do lar. Não é que eu não seja bela e nem recatada nem do lar. Só que quando a gente pensa nessa mulher, né, quando a gente fala também da mulher virtuosa, né, a mulher... Sério, eu já imagino assim, sabe, aquela mulher que ela anda com espaços e cabelo voando. Eu fico, meu Deus, eu não sou essa mulher. Então eu acredito que... Eu sou 220, essa mulher tá muito calma, tá muito zen. Não dá. E tem mais a ver com o nosso caráter do que com a nossa personalidade, né? Mas, enfim. E aí, então, eu acredito que pra ter esse padrão, esse sistema, essa autoridade, assim, espiritual na época acabava exercendo isso, assim, não por maldade, mas por ser o sistema que acabava dando certo, né? E aí eu ia tentando me encaixar. Mas eu acredito também que tinha uma influência espiritual, porque óbvio que Satanás não ia estar feliz de eu viver o que o Senhor tinha pra mim do jeito que eu sou, né? Dessa forma que eu sou. E isso é só um dos rótulos. Meu Deus, já teve tantos outros rótulos assim, né? Isso que eu falo que a gente começa a falar de um rótulo, mas existem outros também, sabe? Sobre da gente não poder ter autoridade pra falar alguma coisa, né? De quem que eu sou? Será que eu posso falar isso mesmo? Será que eu tenho... autoridade pra falar isso mesmo? Então, várias coisas, assim. Mas esse, acho que foi o primeiro que eu consegui perceber na minha vida, sabe? Que acabou, quando você conseguiu se livrar dele, a sua vida parece que fez eu falei, assim, eu sou assim. Eu me conheci, né? E é muito bacana isso. Eu fico muito contente quando eu vejo que as pessoas encontraram a sua verdadeira identidade... estão exercendo a sua personalidade na plenitude de Cristo, né? No que ele projetou. Porque isso é muito libertador. Muito. Né? É muito libertador. E isso te coloca em lugares e vivendo experiências que talvez a pessoa que está presa num rótulo ou numa falsa identidade não vai chegar, né? Quando você removeu esse rótulo da falsa identidade, da falsa personalidade, você conseguiu viver. Para onde isso te impulsionou? Qual assim, foi a transformação mais significativa que você viu na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida congregacional? Você teve que trocar de igreja, no caso. Você trocou de igreja e você percebeu isso. Na verdade, acho que foi nesse conhecimento, assim, sabe, no tempo com Jesus. Porque eu conheci Jesus, eu tinha 9 anos, como eu falei. E aí minha família não era cristã, né? Tipo, a gente não conhecia Cristo, ninguém, meus pais, ninguém. Assim, acho que conhecia lá de Belém. Vocês já viviam algo com Jesus aqui, mas lá a gente não conhecia ainda. E aí então eu ia pra igreja que fosse mais próxima de casa, né? Ali, que era onde tinha um trabalho. E aí depois a gente vai crescendo, a gente vai procurando outras coisas. E aí foram os lugares que a gente foi passando, que eu fui passando, né? E foi vivendo isso.
Só que de congregação mesmo, de falar assim, não, eu passei um tempo aqui, passei ali, eu considero 2, assim, sabe? Que eu vivi mesmo, que eu tive muito essa noção das coisas. Esqueci o que me perguntou. Da mudança da sua personalidade, né? Sim, foi... Pra onde ela te levou, pros sim. lugares, né, que ela te levou, assim. Então, você trocou de igreja, não por isso, mas Não por nessa isso. troca de igreja, você conseguiu identificar essa necessidade dessa mudança. Sim, Você tá. observou. E aí, qual foi a Amanda, a nova Amanda? Eu lembrei que eu ia falar daquilo lá pra não colocar culpa em nada, sabe? Pra falar assim, foi culpa daquele lugar que tu tava, desse lugar que tu tava. Não, calma, não foi. Gente, a mente da Amanda, ela é muito... Muito assim, pelo amor de Deus, né? E assim, sem roteiro. Vai. Fica tranquila. E aí eu comecei a falar isso pra mostrar que eu não tinha culpa em nenhum lugar, né? Porque então eu não saí de um lugar por conta disso, né? Isso é só uma das coisas que eu tava falando. Mas quando eu entendi, eu tive esse entendimento de, cara, olha só quem eu tava sendo, né? E, óbvio, depois de muita leitura, assim, de tentar conhecer, tentar se entender, é outra Amanda. Meu Deus do céu, a minha mente, ela consegue ser muito mais livre, né, de quem eu sou em Jesus, o que eu posso ser em Jesus, e conseguir até ver os erros em mim também, de falar, cara, isso não faz parte de mim. Porque também o que acontece, a nossa personalidade, ela é completamente moldável, né, a nossa identidade, a gente fica tentando moldar ela pra caber. A gente sabe que o ser humano, ele vive é feito pra viver em comunidade, né, em grupos, assim, em família. E aí a gente, por não conhecer e por não ter uma família que a gente se encaixa ali, eu digo família e grupos que a gente convive, a gente vai se moldando, né? A gente vai aceitando algumas coisas. Eu sei que isso aqui não tem nada a ver com Jesus, eu sei que isso aqui não tem nada a ver comigo, mas eu aceito, porque eu quero pertencer a isso daqui. Eu quero fazer parte. Então, fulano de tal fez uma piada ali que não é bacana, né? Mas eu vou rir, porque eu quero pertencer àquilo. Ou então, o jeito que eu me visto, eu sei que esse grupo aqui não vai gostar que eu me vista dessa forma. Então, a gente acaba se moldando pra pertencer, pra estar nessas situações, assim. Então, hoje em dia eu tenho esse conhecimento, esse entendimento. Não é, as pessoas não chegam comigo e falam alguma coisa que não gostou em mim, ou, Amanda, tu tem que ser dessa forma, e eu aceito. O quê? Meu Deus do céu. Aí, trabalhei muito pra chegar. E aí é engraçado, porque quando a gente tem a nossa identidade firmada em Cristo, o que a gente se torna? Chato, né? Sério, pode conhecer alguém que tem identidade firmada, sabe quem é, né? Pra onde vai, pra onde tem que ir, o que tem que fazer. Não é qualquer evento que leva a gente. Então a pessoa chega e não consegue mudar nossa cabeça. Aquela menina é chata. Aquela... Tô nem aí, meu filho. Eu não sou chata, não. Eu tenho minha identidade firmada em Cristo. Eu sei quem eu sou, né? E ter esse saber disso, me libertar disso, me trouxe a convicção. Então, hoje em dia, eu consigo ter muito mais plenitude. Eu consigo ser muito mais firmada em Jesus. Porque, às vezes... E assim, né? As pessoas podem me olhar torto. Eu não tô nem aí. Como eu falei... eu tô dentro de uma universidade pública, né? Tipo, e isso é um rótulo também. Porque tu faz mestrado e tu estuda nisso, não vai virar um pessoal meio doido, né? Que, sei lá, pensa fora de Cristo, que tem esse rótulo também. Sim. Se todo mundo quer dentro de uma universidade, não tem vai nada... Desviar. Vai desviar. Entrou na faculdade, vai desviar. Entrou numa pública, então, vai desviar. Meu Deus do céu, vai vender arte na praia. Até me livro, nem arte eu sei fazer. E aí então também isso me ajudou muito, porque eu tô num lugar, realmente a gente sabe, né? Eu tô num lugar que fica tentando pender a gente pra um lado, só que, cara, eu tenho convicção de quem me chamou, Você está de quem me fez. na rocha. Então o pessoal fala lá, eu tô aqui, sabe? Sabe? Eu fico, Jesus. Aí sabe a minha curiosidade que eu tenho agora? De conhecer a personalidade de todo mundo em Jesus. Eu vejo uma pessoa que a gente sabe que ela tá fazendo tal coisa porque ela quer se encaixar em algum lugar, né? No caso das mulheres, a gente sabe que essa mulher é uma mulher vulgar, uma mulher querendo se mostrar muito, assim. Em várias situações, ela tá fazendo isso porque ela tá tentando se encaixar em alguma coisa, ela quer a atenção de alguma coisa. E aí eu fico, meu Deus, quem seria essa mulher
se ela tivesse a identidade firmada de Jesus. Se Jesus tivesse reeditado a identidade dela. Se ela tivesse conhecido quem Jesus fez pra ser, entendeu? E aí eu fico curiosa agora pra saber isso. Porque como Jesus fez em mim, eu me conheci, eu sei quem eu sou. Imagina quantas pessoas tem aí que não vivem quem é de verdade. Exatamente. E você acha, Amanda, assim... eu penso muito isso, né? Até comigo também. A área que a gente foi mais atacada, a área que a gente foi mais trabalhada, é a área que a gente é mais usada. Esse fato de você ter tido essa tua personalidade bombardeada no início, né? E ter trabalhado e ter conseguido alcançar isso. Você acredita que isso é um dos propósitos de Deus sobre a sua vida? Ajudar outras pessoas a enxergarem essa identidade, enxergarem essa personalidade em Cristo? Você acha que é uma coisa assim, parece que... Não sei com você, comigo parece que eu sou um para-raio daquilo que eu fui trabalhada, sabe? Parece que as pessoas que estão passando pela mesma coisa são atraídas para mim, para que eu possa ajudar essas pessoas. Você também passa por isso? Acontece muito, muito mesmo isso. Mas eu acredito que como o Senhor falava muito comigo sobre identidade, fala muito, e até achei interessante quando me chamou pra cá, eu falei, pra falar sobre o quê, Liguinha? Ele falou, sobre identidade. Eu fiquei, meu Jesus, porque o Senhor falava muito comigo sobre identidade, muito, 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 assim. E aí, eu acredito que essa é uma raiz muito forte que as pessoas precisam tratar. E é uma base. E em qualquer situação, se a gente prestar atenção, em qualquer situação, se a pessoa tratar a identidade dela, a gente consegue tratar muita coisa na vida dela. Porque se ela souber quem ela nasceu pra ser, então, o que fazer, né? Quem ela é. Exatamente. Então, a gente consegue tratar muita coisa. E aí, às vezes, quando a gente tem discípulo, né? E eu vou conversar com eles, e eles vêm confessar alguma coisa, e eu fico, cara, fulano só fez isso porque ele precisou ser aceito em alguma coisa. Ele só mentiu essa situação porque ele precisou ser aceito em algum lugar. Poxa, fulano só caiu nesse pecado porque ele precisou, sabe, ele não estava firme em quem ele era de verdade. Então, os meus olhos acabam se voltando sempre para isso. E eu bato muito nessa tecla. Gente, não liguem para que fulano tá pensando. Não esteja nem aí. Se você sabe que o Senhor chamou você para ser isso, dane-se. Se você é chato, se você é quadrado, se você... Gente, e acontece muito isso, né? Hoje em dia não, que eu me acho mais adulta. Eu já não sou mais aquela... Ou o meio que eu vivo já é mais adulto também, né? Mas imagina só, ser uma jovem de 23, 24 anos, e tu tá ali na faculdade, sabe? E a gente vive na contramão do mundo mesmo. Sim. Se não tá vivendo, tá muito errado, né? A gente espera. Então, abre parênteses, né? Então, tudo era muito difícil, assim. Tudo era muito questionado, Sim. sabe? Na minha turma, por exemplo, tinha 40 pessoas, 40, 50 por aí. E aí, ninguém vivia o que eu vivia com Jesus, ninguém. Então, tudo meu era na contramão. Tudo. Assuntos que a gente não pode falar aqui, mas também assuntos de estilo de vida também. De escolhas. Era muito. E aí se tornava muito curioso, né? Tipo, por que tu vive dessa forma? Por que tu faz isso? Por que tu não faz? Menina, tu tem 24 anos. E assim, né? Sei lá, não era uma pessoa horrível, né? Sei lá, uma pessoa arrumadinha, assim. E era estranho, tipo, essa menina arrumadinha, assim, né? Não vou falar bonita, que é muito forte bonita, né? E aí, por que tu não fica com o pessoal? Por que tu não namora? Esse problema de... Ali atrás, né? Tu não namora com ninguém, sabe? Tu vem pra faculdade, fica estudando igual uma doida e... Não era que eu era fechado na minha, não. Eu conhecia todo mundo da turma, minha filha. Eu chegava, todo mundo sabia que eu tinha chegado. Se eu tava falando do alto, se conhecia todo mundo, era eu. Mas dentro do padrão que Cristo tinha oferecido pra mim. Que Cristo tinha me feito ser. Você não se contaminou. Não me contaminava. Deus me livre. Eu ficava, não, minha filha. Você escolheu igual a Daniel. Você escolheu não se contaminar. Não contaminar. Eu falava, meu Deus, eu tinha convicção disso. Foi muito difícil chegar até aqui. Se eu me deixar contaminar pra voltar pra cá, que trabalho que vai ser. Então, melhor não, né? Melhor continuar.
E aí eu falava assim, gente, isso só foi possível, eu só não caía nessas coisas porque eu tinha a minha identidade muito firmada. E aí, quando essas pessoas chegam pra ser tratadas, é isso que eu tento colocar pra elas. Ah, mano, tô confessando tal coisa, porque eu caí em tal situação. Aí eu fico, gente, para de ficar fazendo isso. Então, mesmo que não seja, eu acabo voltando, sabe, pra essa área. Pra essa área, assim, mas acontece muito, muito, muito. E também porque eu acredito que seja um problema base, assim. Então, sempre vai ter muito. Você entende, então, que a identidade cristã, né? A nova identidade, a verdadeira que a gente verdadeira, isso. Porque a gente tem uma natureza caída, mas não foi pro pecado que nós fomos chamados, né? E sim pra salvação. Você entende, então, que isso é uma base de discipulado. Não, é uma coisa, assim, que tem que ser ali de aceitou Jesus, já tem que começar a ser trabalhado. Pra que aconteça essa reedição mesmo. Porque senão as pessoas sempre vão ficar caindo em determinados, sei lá, tentações, pecados, porque ela não olhou pra dentro dela, pra quem que ela é de verdade. E se ela não olha pra quem ela é de verdade, ela acaba aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa basta pra ela, né? Tipo, tudo bem, eu quero ser assim, eu vou aceitar isso, então podem me tratar dessa forma, eu posso ser desse jeito. Sendo que não, né? Então, eu acredito mesmo que isso precisa ser muito trabalhado nas pessoas, sabe? Pra que elas se conheçam em quem elas são em Jesus. Porque a partir daí, pode vir o que for, podem falar o que quiser, como... Tipo, Amanda, hoje em dia tu acredita que foi tratada nisso, então tu não passa mais... Ninguém fala mais desse seu jeito. Fala. Só que hoje em dia eu não ligo mais. Hoje em dia eu... Você entende que isso daí foi uma ferramenta que Deus te deu. Se todo mundo entendesse, talvez... Meu Deus, teria isso muito mais firme. Né? Tipo, conseguiria viver isso muito mais de Jesus, assim. Então, o pessoal do trabalho fala tal coisa, tô nem aí. Né? É ter realmente... entender... como Deus te fez, né? Porque Deus, ele não fez uma forma e fez todo mundo igual, da mesma forma. E graças a Deus, já pensou muito porque ele é fluido. Exatamente. não assim, se ele tivesse feito várias Alines, várias Amandas, seria, né, todo mundo da mesma forma. Seria muito... o mundo seria muito monótono, né? Seria exatamente... Horrível. E as pessoas têm uma necessidade de tentar reafirmar a sua verdade em cima dos outros, né? Isso por exemplo, as pessoas tentaram reafirmar a sua própria verdade em cima de você. Não, mas não pode. Mas não é assim. Aí sabe o que acontece? Entra no padrão que o mundo tenta oferecer pra gente. A gente precisa ser daquele jeito que o mundo tá falando que a gente precisa ser. Não só o mundo, né? Mas, eu digo que o sistema diz que a gente precisa ser. Se a gente abrir, a gente fala que a gente é a geração das redes sociais. A gente vive por aparência. Então, tudo que a gente mostra é o que importa. Eu não tô nem aí se eu não como nenhuma fruta, se a minha alimentação é horrível, mas eu tomo Coca-Zero pra manter o corpo. Então, o externo tá lindo, né? Que eu tô magra, mas o estômago tá podre, tudo podre. Dentro não importa. Aí a gente vive muito essa geração. O que é essa geração? Espera, eu amo Coca também, tá? Foi só um exemplo. Você tem que comer alface, salada. E o que essa geração vive? É essa forçação desse padrão. Eu tenho que ser dessa forma. Eu tenho que aceitar o que essas pessoas aceitam. Vai mostrar a tua opinião. Se tu não tem coragem, se tu não tem essa tá firmado nisso, mostrar a tua opinião, mostrar quem tu é muito difícil. Porque como cristão, a gente vive muito na contramão. Sim. Né? E aí, então, se a gente não aceita o padrão que o mundo impõe pra gente, não tem como. A gente é pisado, sabe? A gente é muito falado mal, assim, das coisas. Então, o mundo, ele já coloca muito esse rótulo, né? Mesmo que... Nem rótulo, mas eu digo uma forma. Eu preciso ser dessa forma. Um padrão. Eu preciso, né, pensar desse jeito, porque eu tenho essa idade, porque eu vivo essas coisas, assim. E se a gente não exerce esse padrão no mundo, meu Deus do céu, sério, é muito massacrante. Sim. Né? O que ele faz. Eu me lembrei de Davi, né? Quando
ele foi lá alimentar os seus irmãos, né? E aí tava lá os filisteus e tal. E aí eu vou lutar contra esse incircunciso. E aí Saul chegou com a armadura dele e falou assim, né? Então você tem que, já que você vai, você tem que vestir isso aqui, você tem que usar isso aqui. Sim. Porque senão você vai morrer. E aí ele tentou andar com a aquilo. armadura de Saul nele, né? Tipo, ele ia vencer aquilo. Eu tava lendo esses dias, assim, porque o Senhor tá falando muito comigo sobre personalidade. Eu tava lendo isso, cara, eu fiquei... O Senhor não quer que a gente use isso. Não é a armadura de Saul que eu tenha, né? Não é o que tá de fora, o que os outros querem. E não foi, na verdade, eu vejo assim, que não foi a funda com a pedra que matou Golias. Foi a identidade firmada em Deus. Uhum. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. Uhum. Podia ser uma pedra, como podia ser uma espada, como podia ser um lança-chamas, podia ser qualquer coisa, porque a força dele não vinha das ferramentas que ele tinha, mas de quem ele era em Cristo e quem Cristo era. Uhum. Né? Então, talvez as pessoas estão tentando usar as armaduras e aí estão tropeçando, estão caindo e não conseguindo vencer seus próprios gigantes. Aí o que acontece? É uma geração doente. Porque elas não conseguem atingir o padrão que esse sistema coloca para elas. É inalcançável a gente ser quem o sistema eles querem que a gente seja. Não tem como. E é um fardo muito pesado. Mas o que Jesus ele tem pra gente, essa reedição da nossa identidade, da nossa personalidade, é uma coisa muito leve. Né? Porque a gente não precisa fingir que a gente é daquela forma. Que a gente é esse perfeitinho. Não é. Nós não somos desse jeito. Né? O Senhor entende quem nós somos e a gente precisa entender também. E aí não fica pesado. Imagina se Davi fosse lutar, né, com toda aquela armadura de Saul, ele conseguiria se levantar. Não cabia, o molde de Saul não cabia em Davi. Né? E o molde do que o mundo coloca pra gente não cabe em nós também. E a gente precisa entender isso. E a gente não vai vencer com o molde que o mundo colocou. Né? A gente vai vencer com o que o Senhor fez pra gente. Quem o Senhor nos formou pra que a gente fosse mesmo. Isso é muito real. E mediante essa sua transformação, toda a sua casa se converteu, né? Uhum. Que é uma história muito, muito bacana, é muito linda. Conta pra gente um pouco disso, o pessoal saber. Né? Que você se converteu, né? Você falou que ninguém da sua casa era convertido, ninguém conhecia. E hoje, dentro da sua casa, já saíram células, né? Então... o trabalho que a gente fala assim, que a gente vive lá. Sim, aí... Era isso mesmo, a gente não conhecia Jesus ainda. E aí eu comecei a ir pra célula. E aí logo eu levei a minha irmã, que era pra célula que eu era bem pequena, né? E aí eu levei a minha irmã, que é... Eu tenho muitos irmãos, gente. Eu tenho 6 irmãos. Não, são 6 filhos comigo, então são 5 irmãos. E aí, minha irmã começou a andar comigo. Só que a gente era muito criança, e depois veio a adolescência, e a gente vai vivendo tudo isso, que é massacrante também a adolescência pra quem não tem a identidade, a personalidade firmada, tanto que quando eu vejo adolescente vivendo as coisas em Jesus, eu fico, esse aí é o bichão. Esse é brabo. Porque é difícil, eu sei que é difícil pra gente que tem esse pensamento já. Imagina pro adolescente. Gente, sério, eu lembro, meu Deus do céu, eu lembro quando eu era adolescente... Sei lá, eu tinha 15 anos de idade e eu não ficava com as pessoas, eu não beijava os outros na boca, assim, né? E eu era uma estranha dentro da minha igreja. Tipo, o pessoal ia pro culto, mas era tudo desviado lá, né? E aí eu ficava assim, menina, tu não fica com os outros. Eu ficava assim, mas não é errado isso, né? Tipo, eu era massacrada, sabe o que acontece? A gente fica com vergonha. Meu Deus do céu. Por quê, né? Se tivesse ficado até hoje, sempre ouvido o que os outros tinham falado, a gente evita um monte de trauma. E aí, passou por toda essa fase da adolescência, assim, até mesmo... A gente começa a viver coisas que a gente não tem que viver. Justamente por isso, eu vou tentar se encaixar. Poxa, mas toda minha idade faz isso, por que eu não faço? Né? E às vezes a gente faz porque a gente fica tentando se encaixar. E aí foi que eu dei uma afastadinha, assim, de Jesus, né? E eu falo afastada de Jesus, não é que eu não amava mais Jesus. Eu não sei explicar, parece que eu sempre amei. Eu olhava pra Jesus e falava assim... na verdade, a religião te sufocou, né? Eu não acho que a religião me sufocou, assim, porque... Como eu ficava achando que eu não era uma pessoa
muito religiosa, porque eu era muito diferente. Era diferente não em caráter. Eu sempre quero voltar nisso pra não acharem que eu sou uma rebelde louca, né? Não, era assim, de ser muito... Então, eu fugia um pouco dela. Mas de se deixar levar mesmo. Assim, então eu acabei me afastando um pouco assim, de tudo que eu vivia na igreja mesmo. E aí foi quando eu voltei pra Jesus. Voltei assim, não voltei pra Jesus porque eu tava na festa bebendo, que eu tava, não. Graças a Deus, Senhor, não teve que tirar esses vícios de mim, graças a Jesus. Deus me livre, né? Mas de mergulhar mesmo nele. E aí foi assim, eu comecei a frequentar essa minha nova igreja que eu faço parte. Aí eu fui na célula um dia, eu tava ferida. Meu Deus do céu, eu tava quebrada, tinha acabado de terminar um relacionamento que eu achava que era assim, o relacionamento da minha vida. Meu Deus do céu, coitada. E aí eu tava muito quebrada, eu fui nessa igreja. Um amigo me chamava há muitos anos pra ir. Aí eu voltei era num sábado o culto, né? Aí eu voltei pra casa e eu falava pra minha irmã, Nina, eu fui num lugar muito legal. Assim, o culto, o senhor falou assim, tem um trabalho de célula e tal. Bora lá semana que vem? Aí ela, tá bom, bora. Era muito longe de casa. É muito longe de casa. Tipo, uns 17 quilômetros da minha casa. É muito longe. E não tem nem ônibus direto, né? A gente pega 2. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ir de carro, mas não era, no começo não era assim, não. E aí ela, tá bom, bora. E a minha irmã também tava nessa fase assim de adolescência, minha irmã mais próxima de idade, né? E ela foi. Aí quando a gente foi no outro sábado, a gente já foi no outro sábado, assim. Ela falou, meu Deus, Amanda, é muito legal mesmo, né? Égua. Eu falei, Nínia, égua. Eu falei, égua, gente, é uma gíria, né? Eu devo ter falado um monte, mas agora é uma expressão, é uma expressão. Vai no parar, mas não tem problema. E aí eu falei assim pra ela, olha, mas a gente não vai se... Outro rótulo, assim, eu falava, olha, mas a gente não vai se empolgar muito com eles não, tá? Porque a gente pode se frustrar, né? Já pensou? É só no começo, só uma capa que eles estão fazendo pra gente depois. Vou mostrar que eles realmente são. Meu Deus. Tô há 6 anos lá, nunca mostraram. Vocês são isso mesmo, né? E aí, ela... É verdade, né? Coitado. Aí ela começou a ir também. Eu tenho mais outros 2 irmãos mais novos do que eu. Eles foram mais difíceis também, porque eles eram crianças quando a gente começou a ir. Depois foram viver essa adolescência, assim, de escola, de tudo. Mas eu sempre exerci um papel de mãe em cima deles. Eu sempre tomei uma autoridade sobre eles de mãe mesmo. Então eu queria mandar que eles fossem para a igreja, eu queria mandar que eles fossem estudar, eu queria mandar tudo isso, né? E graças a Deus eles sempre me ouviram muito. Mas nessa época eles não queriam muito não, saber de Deus. Nada que a gente não ore, né? E aí hoje em dia também eles conhecem Jesus, assim, tipo, vivem Jesus de verdade, de verdade. E eu falo assim, olha... vocês, pros meus discípulos, né? Eu falo assim, olha, vocês pensam que eu sou chata porque vocês não viram com meus irmãos, tá? Eles dormem e acordam comigo, então é todo o tempo. Se eles teimam com a mamãe, eu fico, nossa, Jesus não faria isso, sabe? Tipo, julgo. Não é pra ser dessa forma. Então é todo o tempo mostrando ali pra eles. E a minha mãe também, nesse período, ela começou a ir também pra igreja, né? Ela ficava muito feliz, assim, que a gente ia também. Né? E aí teve toda uma história de testemunho da minha mãe. E hoje em dia, graças a Deus, né? Falta alguns. Também tem minha irmã mais velha, que ela também começou a caminhar com a gente, assim, de querer viver tudo que a gente vive. Falta alguns, assim, uns 2. A gente vai alcançar, em nome de Jesus. Eu sei que vai, Jesus já teve vitória. É só questão de tempo. Aí eu falo, eles estão perdendo tempo, né? Depois vão se arrepender. Tanto que eles perderam nesse mundo aí, que não tem nada pra gente. E aí, aos poucos, você foi conseguindo conquistar todos, né? A família em si. Ah, sim, do evangelho. Eu me limitei na minha casa, né? Mas aí tem várias outras pessoas também, graças a Deus. Né? Tipo, tem meus primos também, que hoje em dia eles conhecem muito a Jesus. Jesus, assim, vivem mesmo. E, gente, não é conhecer Jesus quem vai no culto. Não é. É amar Jesus, é ter o caráter transformado, é ter a personalidade reeditada, sabe? Como a gente tá falando, é de viver mesmo o que Jesus tem, de alcançar casas,
dessa forma. E isso mostrou também. Eu lembro que uma das conversas que eu tive com essa minha prima, que hoje é uma discípula muito querida e faz parte da célula que eu participo, né? Ela falava assim, caramba, sabe o que eu achei muito legal? É porque vocês não são enrijecidos assim, sabe? Não vivem ai, meu Deus do céu, tem que ser assim, tem que ser daquela forma. E não também deixando claro que não é que não há regras, né? Existem regras, existem, ordem né? e decência, pelo amor de Deus. Exatamente, só que não vive um sistema religioso. Vocês entendem que tudo que vocês fazem de renúncias são por amor a Cristo, né? As renúncias são feitas por amor a Cristo. Exatamente, pelo amor de Deus, né? Como eu falei, nosso caráter tem que ser igual ao caráter de Cristo, e Cristo não é rebelde. Então a gente tem muita obediência ao que a gente vive, a gente tem muita reverência e honra ao que a gente vive. Tanto que, sei lá, a gente tá em Belém, a nossa família em São Paulo consegue, tipo, admirar o que a gente vive, Sim. de ver, e a gente é família, a gente não é amigos assim que... Não, eles vêm quando eu venho passar as férias aqui, né? Eles veem o que a gente vive lá, então... Existe essa obediência, mas o caráter de Cristo faz isso com a gente também. Sim. Porque o que o mundo diz pra gente? Que nós somos, principalmente mulher, que nós somos empoderadas, que nós temos que ser dessa forma, meu corpo, minhas regras, e né? Cristo, ele não tem isso pra gente, né? Então, existem regras, existe algo que a gente precisa seguir. Então, não é isso. E aí ela fala que não tinha aquela religiosidade, Sim. mas... tem uma liberdade em Jesus. Sim. Sabe? Ela não precisa se importar se ela tá orando, que ela não pode falar alto como ela fala, que ela não pode levantar os braços. Nossa, já fui em igreja que o pessoal ria da forma que eu orava. Porque eu sou assim, falando com vocês, imagina com Jesus que me conhece de verdade. Se eu vou pro quarto orar, gente, sério. Ah, vocês não sabem. Ai, Jesus. Essas orações da Amanda devem ser muito engraçadas. Já viu quando tu tá assim, tá orando, depois tu cai em si, a gente fica, eita, meu Deus, imagina alguém tá assistindo, deve ser muito engraçado, né? Sabe? Então, às vezes meu Deus, imagina. Então, a gente tem essa liberdade de Jesus. Sim. E aí, lugares que as pessoas falam assim, ai, mas tu chora muito, tu fala muito alto quando Jesus... Eu tô falando com Jesus, eu nem contigo. Né? Então, cara, se começa a adoração, maravilhoso. Né? Tá se incomodando por quê? Se eu não tô nem falando contigo. O culto não é nem a mim e nem a ti, né? Então, cara, é isso mesmo, Jesus. Vem, Jesus! Faz isso, Jesus, é isso mesmo. Sabe? Então... Que lindo. Sabe? E isso faz com que a gente viva muito. Então, muitos lugares as pessoas já... Nossa, ria. Nem aí. Mas não sempre, não é que sempre foi nem aí, né? Sim. Isso foi construído. Isso é um trabalho que você vai construindo, né? A gente, eu pulo, eu me jogo no chão, né? Se quiser aceitar, se não quer, tô nem aí, mas... O importante é que ele tá recebendo. E tá, eu tenho certeza que tá recebendo. E como que assim... Porque a tua vida é muito corrida, né? Muito corrida. E você... Dois pontos muito importantes que eu deixei, assim, pra gente conversar, já indo pro final, que seria... Passa muito rápido, né? Que seria... Eu falei de um rótulo, que seria, assim... Duas coisas, assim, que eu... Na verdade, são várias coisas que eu gostaria de falar, mas também não dá tempo. Mas, uma coisa que é muito legal da Amanda, gente, e eu sempre converso isso com o Lucas, sobre a questão da honra. Vocês têm um princípio de honrar as outras pessoas é uma coisa muito forte. Uhum. Isso é algo que você tem dentro de você, que é algo que você foi ministrada na sua igreja, e... Isso, assim, como que é essa questão, assim, explica pro pessoal como que é esse princípio de honra, porque as pessoas acham que às vezes honrar é ter uma idolatria, e vocês não idolatram, vocês respeitam, vocês amam muito,
não só os líderes diretos de vocês, mas todas as pessoas que acrescentam algo espiritualmente para vocês, né? Tanto é que a Amanda, ela tem muito temor sobre pessoas que vão, tipo, pôr a mão sobre ela para orar, né? Então, isso é uma coisa, assim, para ela que é muito séria. E quando você tem a sua identidade firmada, você consegue honrar o que as outras pessoas carregam, né? Então, como que é isso, esse princípio para vocês? Isso eu aprendi muito onde eu congrego hoje em dia. Isso é muito forte do meu pastoreio, assim, e vai descendo, né? E eu fui muito ensinada a isso também, lá na igreja hoje em dia que eu faço parte, assim. Mas isso também é algo que precisa ser da nossa essência, né? Precisa ser nosso isso. Se eu entendo que tudo que eu faço é pro Senhor e que tudo o que acontece na minha vida foi o Senhor que colocou, então eu preciso honrar isso, né? E sobre honrar outras pessoas, eu preciso entender que toda autoridade ela é imposta pelo Senhor. Então eu não estou tratando alguém de qualquer forma, porque é uma qualquer pessoa. Não. Aquela pessoa, ela foi chamada pelo Senhor. Aquela pessoa está exercendo um papel que foi o Senhor que colocou ela ali, né? Então, a gente tem esse entendimento, né? E eu aprendi a ter isso também. Porque, que nem ele me falou, não é questão de idolatria ou puxação de saco. A gente vê que vocês amam mesmo, mas né? é a gente entender quem é aquela pessoa. O que aquela pessoa é. Sabe? Quem colocou ela ali? O papel que ela tem na minha vida. E sério, aí a gente também precisa fechar os nossos olhos pra gente mesmo. Porque é contra o egoísmo. Porque a gente vive e honra, a gente viver e honrar aquela pessoa ali, a gente não olhar pra gente, né? Tipo, a gente entender que o outro é maior que nós, né? Que nós somos os menores aqui, que a gente tá. Então não importa se eu tô só meu pastor ali da minha igreja que eu tô honrando. Claro que não. Se eu venho aqui na igreja se eu venho na igreja dos meninos aqui, eu honro o pastor que ele colocou ali também. Se eu tenho o rapaz que tá ali na recepção, eu honro aquela pessoa também, porque foi o Senhor que colocou ela ali. Isso a gente fala que é uma cultura que a gente tem, né? E ela foi ensinada por entender que tudo o Senhor que faz, que é o Senhor que colocou ali, né? Tipo, eu honro muito que tudo isso que esse podcast está acontecendo hoje, sabe? Eu honro a vida da Aline, porque eu entendo que foi o Senhor que fez isso aqui. Eu entendo que o Senhor entregou o que a Aline carrega. Então, eu honro tudo que ela está fazendo. Para mim é muito importante também, muito precioso. Então, não vai nem afetar a minha vida e tal. Claro que não, gente. O Senhor está fazendo uma obra naquele lugar, a mão dele está ali, ele está usando a Aline, está usando o Lucas para fazer aquilo. Então, eu quero participar também. Né? E aí eu vou... mas eu tô lá divulgando. Olha, a gente vai conseguir chegar, sabe? Isso é honrar também. Exatamente. Sabe? E é honrar por trás. Não é pra me aparecer, pra fazer isso, mas é por esse entendimento. E eu acredito que você sua irmã também, que são pessoas assim que a gente conhece, e vamos ter a oportunidade de conhecer as pessoas da sua igreja também. O princípio de honra, ele tá muito ligado com a identidade. Porque quando você tem a sua identidade firmada, você consegue honrar o que o outro tem sem ter inveja. Entendeu? Porque quem tu é. Exatamente, porque você sabe, foi como você falou, eu sei o que a outra pessoa carrega, eu honro e eu não invejo, eu não almejo aquilo. Muito pelo contrário, eu quero participar, eu quero estar dentro, eu quero estar no meio. Eu quero, sabe, de alguma forma contribuir de algum jeito, né? E isso, a identidade tem que estar firmada. Por isso que eu até deixei assim pra gente falar sobre isso, porque é uma coisa muito legal, né, que eu observo e que eu gostaria de falar, porque nós precisamos, a nossa identidade firmada não nos leva apenas a viver uma vida de plenitude com Cristo, mas como apoiar os outros, ajudar os outros irmãos na caminhada e reconhecer e honrar a identidade dos outros também, né? E isso é muito bacana de vocês. A gente fala que também só dá honra quem tem honra. Então, é uma coisa que é trabalhada em nós, primeiro, né? A gente se conhecer, a gente entender isso em nós e que a gente pode dar pra alguém. Então, se a gente honra a vida de alguém, honrar não é que eu tô dando alguma coisa, eu tô dando, sei lá, nada, mas é com um gesto, é quem nós somos, como a gente serve essa pessoa,
sabe? Sim. Aquela pessoa falando ali. E eu falei assim também, só do lado negativo pra mim, né? Mas tem o negativo pros outros também. Porque eu ser dessa forma, era uma pessoa muito geniosa. Então, era a minha ideia, o que eu achava, dane-se o outro, sabe? Porque acaba sendo uma barreira de defesa que eu criava. Então, isso precisou ser desconstruído para que eu conseguisse olhar isso pro outro, né? E honrar Admirar o o outro outro também, também. conseguir honrar o outro também. Então, isso só foi possível eu carregar e não ser uma coisa forçada, porque poderia ser uma coisa só de rede social. Sim. Eu só postando, hoje eu vim orar, hoje eu vim limpar a casa do meu pastor aqui. Hoje eu vim orar pelo irmão que tá no hospital, sabe? Não, mas é de dentro, é nosso, né? Tipo, foi reeditado para que tivesse isso dentro de nós. Então foi muito importante isso, essa questão da identidade mesmo, para que a gente entendesse esse princípio de honra. Só tem honra, só dá honra quem tem honra. Então tem que ser transformado aqui dentro. Se a gente não tá honrando, tem alguma coisa estranha aí. Né? Tem algum espírito que não é de Deus. E um outro assunto também que eu queria muito falar com a Amanda e com vocês também, que é uma coisa muito legal dela. A Amanda, ela tem a identidade dela firmada a ponto dela não ser uma pessoa desesperada para um relacionamento. Porque a juventude hoje, né, é um desespero pro relacionamento. E você é muito... Você teve um relacionamento muito difícil, né? Quando você falou assim de... O término, né? Ali, aquele processo ali de término, tá? Você achou que ia acabar o mundo, enfim. E hoje você... E a sua vida mudou muito, né? Hoje você você se formou, você tá no mestrado, você não é uma pessoa que fica assim, ai, Senhor, eu preciso disso. Você acredita que Deus tem o melhor pra você e Ele vai te dar o melhor. Em nome de Jesus. Né? Ele vai te dar o melhor, mas isso não é o seu desespero, né, maior. E só uma pessoa que tem uma identidade firmada entende que ela não precisa se casar pra ser completa. Ela já é completa porque ela tem Cristo. Né? E quando se juntarem vão unir propósitos e não, né? O que falta em mim. Não, são pessoas que são completas por Cristo, através de Cristo, que vão se juntar para viver o propósito de Cristo, né? E gerar uma família. E isso é muito bacana, porque você foca nos seus estudos, foca na sua carreira, foca no seu ministério, foca no seu relacionamento com Deus, em honrar os seus pais, seus líderes. E você tem também essa convicção de que o Senhor ele vai preparar a sua família também, mas não é uma coisa que, Deus, eu preciso disso. Em função disso. É verdade, pessoal. O que acontece? Aí é difícil porque a gente entra naquele padrão que a gente tem que que você falou disso, eu falei assim, deixa eu até anotar isso aqui, porque... Principalmente dentro da igreja, né? Assim, meu Deus do céu. E aí, Amanda, quando vai namorar? Vai casar quando? O fulano de tal já casou, e tu? Não sei, né? Calma, tem dinheiro, né? Vou fazer o quê? Vou namorar pra quê, né? E aí, assim, é realmente isso, sabe? Quando a gente tem a nossa identidade firmada de Jesus, a gente começa a encontrar completude, né? A gente, cara, é aquela questão de não ter falta, né? Porque o Senhor, ele consegue ser meu pastor. E se ele é meu pastor, não tem falta de nada. Do que eu tenho falta? Deus, o Senhor me preenche tanto. Mas isso foi uma coisa que eu nem sabia que as pessoas admiravam em mim também. Mas não é qualquer pessoa. Porque tem aquela questão do padrão. Dentro da igreja, uma mulher de 28 anos já tá muito velha pra casar. Tipo, menina tá 28 anos, não casou ainda, não tem nem um namorado, agora tá na moda, agora tem um orante. Eu não sabia desse orante, não. Tipo, tu conhece alguém, tu ora com a pessoa, que tal, não? Joga a responsabilidade pra Deus. Depois ela fala, Deus canta. Enfim, outro assunto, né? E aí, tu não tem nada disso. Mas só que eu entendo, por eu entender quem eu sou em Jesus, de verdade, assim, de verdade, e as pessoas podem olhar, graças a Deus que quem tá perto de mim sabe disso. Porque as pessoas podem olhar e pensar assim, é porque não tem, e aí ficar falando que é satisfeito e não tá nem aí. Não, o meu problema hoje em dia, um dos meus líderes, é me fazer entender que eu preciso encontrar alguém agora. Tá bom, mano, tempo de espera já deu, né, isso.
Mas é justamente por aquilo. Por tentar viver o rótulo que todo mundo tem que ser igual. Que a vida de todo mundo tem que ser igual. Eu até vi uma imagem no Instagram esses dias e ela dizia que era 2 caminhos, aí um rapaz estava indo para um caminho e outro rapaz indo para outro. Aí ele falava, olha, o objetivo tá aqui. Aí o rapaz falava assim, mas não é o meu. Eu entendo que esse não é o meu objetivo. Eu sei que o Senhor, ele tem algo preparado para mim. Eu sei que o Senhor, ele tem... quer que eu viva isso. Eu sei disso. Mas eu entendo o tempo de Deus também. E não tem pra que se desesperar, cara. Sabe por quê? Tu entra num relacionamento e começa a gerar um monte de problema. Porque tu não se conhece, o outro não se conhece, vocês não têm a identidade de vocês formada em Jesus, aí começa um monte de problema. Vai brigar, vai tratar o outro igual uma mula que não tem que tratar. Mas é por não se conhecer. E aí, eu não vejo por que ter pressa. E como tu falou, isso foi muito bom, porque fez eu viver outras coisas muito, assim, muito bacanas na minha vida. Sabe, eu consegui crescer em Jesus, porque eu não tinha uma bengala, um apoio. Porque quando a gente namora, assim, essa época, né? Ah, eu tô triste, eu tô mal, não sei o quê. Quem que a gente corre? Pro relacionamento que a gente tem, né? Pra um ouvido ali pra alguém. E eu não tinha ninguém, então eu tinha Jesus. Eu tava triste, minha filha, eu não tinha quem ia trazer chocolate pra mim, me levar pra... Não tinha, eu tinha que ir pra onde? Pro quarto orar. Né? Então, isso fazia eu criar mais intimidade com Jesus. E saber o que ele tinha pra mim também. Aí eu consegui investir mais na minha profissão, que graças a Deus, assim, também é promessa de Deus pra minha vida, né? Construir a mulher que eu tenho sido hoje. Não tem, gente, sério. Parem de ficar procurando coisa fora do tempo. Esqueçam que o mundo tá falando pra vocês, que vocês vão ficar pra titia. Dane-se, problema meu, né? Se eu vou ficar pra titia, eu vou ser uma tia muito legal. Né? Sabe, tentar se satisfazer em pessoas. Não existe isso. Quando o Senhor une 2 pessoas, é pra viver um propósito ali, né? E só vive propósito quem tem identidade firmada. Assim. Aí tu nem tem identidade firmada, tá só por carência, né? E vai atrás. Ai, meu Deus do céu, sério, eu fico... Aí, às vezes, casa e depois que casa parece que... Aí quer divorciar, sabe? Só porque tava desesperado pra viver aquilo. Não precisa, né? Outra coisa, ninguém vai te sustentar. Não vão. Estão querendo que tu arrume um relacionamento, estão querendo, né, que tu faça isso. Mas quando tiver casado, ninguém vai lá levar tua Pagar cesta teu básica, pagar seu boleto. Ninguém vai fazer isso pra ti. Então sabe? pensem. Então Pensem, muito. jovens. Pensem, adolescentes. Né? Pra que desespero, assim? Né? Porque eu sonho em ter filho. O Senhor sabe dos nossos sonhos. O Senhor sabe que você sonha em construir sua família. O Senhor sabe que você sonha em ter filhos, né? Se isso for o caso de vocês. O Senhor não brinca com os nossos sonhos, assim. Eu tenho convicção que ele não brinca. E eu não tô falando isso, que ele não brinca com os nossos sonhos, porque o Senhor vai me dar o que eu quero. Não é. Tá? Porque a gente vive o que a gente não sonhou pra nossa vida também, né? Sim. Era do livro das Histórias Sonho, fala Sim. muito isso. Então, se ele plantou isso no seu coração, você vai viver. Então, não precisa ter esse desespero. Tem coisas muito, muito grandes ainda pra tu viver. E profundas em Deus, né? Meu Deus do céu, quanto. Aí a gente entra nessa questão dos meus líderes já ficam, Amanda, mas tá bom, né? Tu já esperou muito. Tá bom, já esperei muito. Mas isso que você falou é uma coisa muito legal, né? E é muito profunda mesmo. Deus sabe dos nossos sonhos, Sabe? né? A gente, talvez por não estar acontecendo quando a gente planejou, não quer dizer que ele não sabe. Ele sabe. Ele sabe tanto que ele sabe que a gente não está preparado para viver aquilo. Exatamente. E às vezes a gente quer meter os pés pelas mãos e viver. A cara. Exatamente. Como eu falei, eu vivi um relacionamento muito nova. Eu tinha de 17 para 18 anos. Eu nunca fui uma pessoa namoradeira, assim, sabe? Como eu falei, como eu conheci Jesus muito cedo, eu vi que era errado aquilo. Né? E eu amava Jesus mesmo. Então eu não queria decepcionar ele. Aí minha mãe sempre falava que não podia namorar antes de 18 anos. Aí eu lembro que quando eu ia fazer 17 para 18 anos, aí eu conheci alguém. Eu falei, mãe, já posso namorar agora? Tipo, uma semana. Quem mas nunca? falta, né? E aí ela deixou, mas porque a mamãe sempre me viu muito madura também, né? Tipo, ela não é banda voou, assim, né? Ela, tipo, entende? E aí ela deixou. Mas, sabe, acrescentou em nada na minha vida. Só traumas. E depois tive que gastar dinheiro com psicóloga pra tratar. Então,
Então, sabe? Esperem. Esperem. Esperem Assim, no Senhor. mudou o quê? Não esperem do Senhor a pessoa perfeita, mas Não, esperem, Senhor, o momento certo, o Isso tempo aperfeiçoem. certo. Pra viver isso. Né? Parem de negócio também de orar pra Deus. Mandar. Isso é muito importante, né? Isso é importante falar. Deus não prepara ninguém, põe no saquinho de presente e fala, toma esse daqui, eu preparei pra você. Né? Porque aí depois dá errado, como você falou. A culpa e é aí de a culpa é Deus. de, mas o Senhor que me deu esse, né? O livre-arbítrio tá onde, né? Meu filho. Gente, essa conversa tá muito bacana, mas nós precisamos chegar no fim dela. E nós encerramos sempre com o nosso melhor de 12. 12 porque são 12, né? Na Bíblia é 12, não vai pra 12. E aí vou fazer a pergunta e você vai falar a primeira coisa que aparecer na sua mente, tá bom? Uma pessoa. Uma pessoa? Pode ser Jesus? Pode ser qualquer pessoa, o que vier na sua mente. Tá. Então veio Jesus. Um amor. Jesus. Uma história. A minha com Jesus. Um testemunho. Cara, tinha que ser de alguém? Seu, de alguém, algum testemunho que te impactou. Impactou minha vida? Ah, sim, eu até comentei isso. De alguém que conheceu Jesus e nunca se afastou dele. Nasceu com Jesus e morreu com Jesus assim, sem nunca se distanciar, sabe? Esse é o maior testemunho de amor que eu vejo. Cara, eu não precisei me desviar, entrar no mundo das drogas, entrar não sei o que, não. Eu amei Jesus no primeiro dia, eu fui com ele até o final. Fui fiel até a morte. Esse testemunho é o testemunho que eu amo ouvir. Glória a Deus. Um livro. Um livro? Égua. E tu gosta de ler, hein? Eu sempre gosto de perguntar sobre livro pras pessoas, porque eu gosto também de ler, então a gente fica curiosa ali. Cara, escolher um livro só é muito difícil. Muito difícil. Pode ser o que você tá lendo agora também. Pode ser. Pode ser. Ou um livro da Bíblia também. Ah, então, pode ser livro da Bíblia, então Pode. tá. Cântico dos Cânticos. Por quê? História de amor com Jesus. Gente, sério. Então, o livro da Bíblia é mais fácil, porque eu escolhi só um, assim, da Bíblia, Cântico dos Cânticos. Um versículo. Um versículo, tem Cântico dos Cânticos também. Ele fala que eu sou um jardim fechado do Senhor e só Ele pode entrar. Esse é meu versículo que fala no meu coração quando o Senhor... Eu sei que o Senhor está falando comigo, Ele fala sobre esse versículo, sobre o jardim fechado. Eu fico, o Senhor, Ele sabe que eu sou o jardim fechado dele. Glória a Deus. Uma palavra. Uma palavra? Uma palavra substantiva, Uma não? palavra, uma palavra. Coragem. Um lugar. Eu não sei. Tá, um lugar. Porque eu fico pensando, sei lá, um lugar, pode ser tipo minha casa. Isso. Mas a minha casa com a minha família, sabe? Tipo, então... A casa cheia. Casa cheia. Uma meta pra 2025. Ah, meu Deus. Uma meta pra 2025. A gente depende de Jesus aí nessa meta, né? Mas concluir esse mestrado e entrar no doutorado. Se Deus quiser, vai dar certo. Em nome de Jesus, já deu. Um medo. Um medo. Tem um monte de medo. Mas, assim, um medo da minha vida, que se tem no meu coração, assim, eu vou falar, ai, que menina enjoada, mas eu tenho medo de me perder em Jesus. Tipo, de desviar. Nossa, eu tenho muito medo, muito. De voltar a ser quem eu era sem ele, sabe? É medo mesmo, assim, de... Se eu ver alguém desviando, eu fico, meu Deus, será que eu sou a próxima? Sério. Tá repreendida. Eu tenho medo. Um país. Um país... acho que os Estados Unidos, ele tem um lugar no meu coração. Mas é porque é essa agitação, sabe? Entendi. Ela gosta da agitação. É. E uma mensagem. Uma mensagem. Conheçam quem vocês são em Jesus. Porque aí vocês nunca mais precisarão ser o que os outros querem que vocês sejam. Então, acho que a minha mensagem é essa que eu posso deixar, né, hoje.
Era essa? O que você quisesse. E Amanda, foi um prazer te receber aqui. Esse podcast renderiam vários e vários capítulos. Pois é. Mas foi uma conversa muito, muito gostosa, muito boa e muito edificante. Eu creio que muitas pessoas serão edificadas através disso e terão suas identidades transformadas, né? Em Cristo, né? E conhecerão mais a Cristo e se conhecerão, que isso é muito importante. Muito obrigada por ter vindo novamente. E você que está aí agora nos assistindo, nós vamos fazer uma oração por você, tá bom? A gente sempre encerra com essa oração e a gente vai fazer uma oração por você agora, para que você encontre a sua identidade, a sua verdadeira identidade, né? A sua verdadeira personalidade e viva ela em toda a sua plenitude. Senhor Jesus, nós estamos aqui neste momento e queremos te agradecer por esse podcast, por essa entrevista, pelo testemunho da Amanda, pela vida da Amanda e por tudo que o Senhor fez através dela, porque através do que o Senhor fez na vida dela, outras vidas foram alcançadas e estarão sendo alcançadas também através deste episódio. Pai, que o Senhor possa estar tocando o coração de todas as pessoas que estão assistindo para que elas venham entender quem elas são em Cristo, né? Quem o Senhor a chamou para ser e que elas não vivam de aparência, não vivam de status, de rótulos, mas elas vivam em toda a sua plenitude, em toda a sua essência, no qual o Senhor já preparou, projetou, planejou desde o ventre da mãe delas. Pai, que essas pessoas tenham a coragem de abandonar tudo aquilo que está impedindo eles de estarem mais próximos de Ti e que tenham coragem de viver a sua verdadeira identidade sem se preocupar, Senhor, com as opiniões alheias, assim como a Tua palavra diz, trace um caminho reto para Ti e não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça firme. Então nós cremos, Senhor, e profetizamos isso sobre a vida dos Teus filhos, que eles venham viver a verdadeira identidade em Cristo e que eles vivam, Senhor, acima dos rótulos impostos pelo sistema e pelo mundo, mas eles vivam a plenitude do Teu amor, da Tua graça, da Tua identidade, do Teu propósito sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. E o mais importante neste final, que é te convidar a se inscrever neste canal, deixar o seu like nesse vídeo, deixa comentário aqui embaixo sobre o que o Senhor falou contigo e compartilhe, envie para mais pessoas, para que elas possam ser alcançadas por esta mensagem também. E não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que tiver vídeos novos neste canal. Foi um prazer estar na sua vida, na sua casa neste momento. Foi um prazer estar aqui com a Amanda, fazendo este momento de entrevista, de bate-papo, de conversa. E nos vemos no próximo episódio do ID Podcast. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.